O divórcio partiu seu coração e você se pergunta: posso amar novamente sem desagradar a Deus? Jesus tem a resposta que pode mudar sua vida. Desde tempos antigos, o tema do divórcio tem sido uma fonte constante de debate, confusão e dor dentro do povo de Deus. Muitos experimentaram a ruptura de um casamento como uma marca indelével em sua alma, sentindo que falharam não apenas com seu cônjuge, mas também perante Deus. A pergunta que surge repetidamente é a mesma: pode um cristão voltar a se casar após um divórcio? E talvez o mais impactante não seja a dúvida, mas o temor que a acompanha. Esse medo de ter perdido para sempre a oportunidade de viver em plenitude sob a bênção divina. Mas o que muitos não sabem é que Jesus não evitou esse tema, não o escondeu, nem se limitou a condenar em silêncio. Ao contrário, ele o abordou com clareza, firmeza e, acima de tudo, com misericórdia. Antes de começar, deixe um nos comentários, se você quer descobrir a verdade de Jesus. Curta, inscreva-se e não perca a surpresa no final. A conversa mais direta que Jesus teve sobre o divórcio está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Os fariseus, como de costume, aproximaram-se dele não para aprender, mas para testá-lo. Perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tentando prendê-lo em um debate legal. Mas Jesus, com sabedoria divina, não se limitou aos argumentos humanos, nem aos detalhes legais. Ele foi além, levando-os ao princípio de tudo. Respondeu: não lestes que aquele que os fez no princípio, homem e mulher os fez? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Em Mateus 19, versículos 5 e 6. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Essas palavras foram um choque em um contexto onde o divórcio era comum e aceito. Jesus lembra que o casamento não é um contrato, mas um pacto espiritual. Ele eleva a conversa do âmbito jurídico ao terreno do sagrado. Jesus não responde a partir da lei mosaica, mas do design original de Deus. Isso muda tudo, porque ao nos levar ao princípio, ele mostra que o casamento não foi criado como um fardo, mas como uma expressão profunda do coração do Criador. Duas vidas que se tornam uma, não por costume, mas por obra divina, não por conveniência, mas por propósito. No entanto, Jesus não para por aí. Ele sabe que a vida humana é complexa, que feridas, pecados e decisões erradas afetam até os pactos mais sagrados. Por isso, quando os fariseus insistem e perguntam por que Moisés permitiu a carta de divórcio, Jesus responde com uma verdade tão crua quanto necessária. Em Mateus 19, versículo 8, por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aqui, Jesus revela algo crucial. Deus nunca planejou o divórcio. Não estava em seu design original, mas por causa da dureza do coração humano, da nossa inclinação ao egoísmo, à traição e ao pecado, uma saída foi permitida. Não porque fosse o ideal, mas porque era necessário proteger o inocente e limitar o dano. Nessa resposta, esconde-se uma das revelações mais comoventes do caráter de Deus. Ele não é um legislador frio que impõe normas inflexíveis. É um pai que conhece nossas fraquezas e, mesmo em meio ao caos, busca maneiras de trazer ordem, restauração e justiça. Jesus não fala do divórcio para condenar, mas para trazer luz. Sua intenção não é esmagar quem falhou, mas redirecioná-lo ao coração de Deus. Isso é algo que muitos não entenderam. Tomaram essas palavras como sentença, quando, na verdade, são uma oportunidade para voltar ao design divino com humildade e obediência. Gostou do tema? Comente amém e se inscreva no canal.
Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você? É importante compreender que Jesus não oferecia apenas normas, mas mostrava um caminho. E esse caminho sempre é marcado pela verdade e pela graça. Em João, 1 versículo 14, disse que Jesus veio cheio de graça e verdade, não uma sem a outra, não verdade sem compaixão, nem graça sem direção. Em seu ensino sobre o divórcio, vemos exatamente esse equilíbrio. Ele não aprova a frivolidade nem a rebeldia, mas também não fecha a porta para quem foi quebrado. Essa é a essência do Evangelho. Um Deus que chama ao arrependimento, mas também estende a mão ao caído. Quando Jesus termina de falar em Mateus 19, seus discípulos ficam perplexos. Disseram: se assim é a condição do homem com sua mulher, não convém casar-se. Quão radicais deviam soar suas palavras para que até seus seguidores mais próximos se sentissem sobrecarregados. Isso mostra que Jesus não estava suavizando o padrão divino, mas restaurando sua santidade, enquanto deixava aberta a porta para que aqueles que desejam viver sob a vontade de Deus possam encontrar redenção e uma nova direção. Em muitos contextos religiosos, falar de divórcio e novo casamento torna-se um terreno minado. Alguns afirmam, com dureza, que todo segundo casamento é adultério. Outros pregam uma graça desarraigada da verdade. Mas Jesus nunca ensinou extremos. Sua palavra é precisa. Em Mateus 19, versículo 9, ele declara: eu vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Aqui está a exceção que muda o panorama. Jesus mesmo reconhece que há uma causa legítima que rompe o vínculo matrimonial, permitindo uma nova união sem culpa, e o faz sem contradições, sem ambiguidades. Isso significa que todo divórcio justifica um novo casamento? Não. Mas também significa que nem todo segundo casamento é pecado. A chave está no que Jesus aponta: a causa, o coração, a disposição espiritual. Não é um permissivo generalizado, mas uma janela específica que reflete a justiça de Deus. Ele não pune o inocente pelo pecado do outro, não condena quem foi traído ou abandonado, quando o que deseja é restaurar sua vida e guiá-la novamente ao propósito divino. Pensemos por um momento na mulher samaritana. Em João 4, Jesus a encontra junto ao poço e, em uma conversa profunda, revela que ela teve 5 maridos e que o homem com quem agora vive não é seu esposo. Ele poderia tê-la humilhado, poderia tê-la rejeitado, mas não o faz. Em vez disso, oferece-lhe água viva, mostra que conhece sua história e, ainda assim, a busca. Esse encontro não valida seu pecado, mas valida seu valor. Jesus não define essa mulher por seu passado, mas por sua capacidade de responder à verdade. Essa cena revela o coração de Cristo para com aqueles que viveram rupturas, erros e recomeços. Ele não chama a mulher samaritana de perfeita, mas a chama a uma nova vida. Da mesma forma, todo cristão que passou por um divórcio não deve viver em condenação perpétua, mas em arrependimento genuíno, cura profunda e obediência renovada. O propósito de Deus não se cancela por um fracasso, desde que haja um coração disposto a se alinhar com sua vontade. Voltar a se casar não é uma decisão leve, e Jesus deixa isso claro, mas também não é uma porta fechada para sempre. Seu ensino não é um muro sem saída, mas um caminho estreito, porém cheio de luz. Ao longo da história bíblica, Deus mostrou repetidamente que sua vontade não se baseia em legalismos, mas em relacionamentos transformados. Davi cometeu adultério e assassinato, e ainda assim, Deus o restaurou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi chamado a pastorear sua igreja. Paulo perseguiu cristãos,
mas acabou escrevendo grande parte do Novo Testamento. Acreditas que Deus não pode redimir também a história de alguém que fracassou em seu primeiro casamento? Não se trata de justificar o pecado, mas de magnificar a graça. Não se trata de aprovar a leviandade, mas de restaurar os feridos. Quer saber mais? Deixe um like, comente 2 e inscreva-se. Uma revelação incrível te espera no final do vídeo. A mensagem de Jesus sobre o divórcio não deve ser lida como uma sentença, mas como um convite a viver conforme o design original, sabendo que há redenção mesmo quando saímos do caminho. É uma chamada a reverenciar o casamento, mas também a reconhecer que o Deus que instituiu o casamento é o mesmo que sana, restaura e guia com amor aqueles que foram quebrantados. Jesus falou do divórcio, sim, e o fez com palavras que ainda são difíceis de aceitar para muitos, mas também falou com misericórdia, com profundidade, com visão eterna. Não disse o que os fariseus queriam ouvir, tampouco suavizou a verdade para agradar as multidões. Disse o que a alma humana precisava saber, que Deus une, que o coração endurecido destrói, mas que há esperança para quem ouve sua voz e volta para ele. Quem hoje carrega as consequências de um casamento rompido precisa saber que Jesus não o rejeita, que sua história não terminou, que ainda pode viver em obediência, que ainda pode amar segundo o propósito divino e que ainda pode fazer parte do plano de Deus para bênção e testemunho. O divórcio não é um atalho, mas também não é uma tumba. É uma ferida que pode ser curada. É um capítulo que pode ser fechado com perdão e aberto com direção. Por isso, antes de julgar ou condenar, devemos voltar ao coração de Jesus, às suas palavras, ao seu olhar, à sua maneira de abraçar a verdade sem deixar de estender graça. Porque ali encontramos a resposta que não nasce do legalismo nem da emoção, mas da sabedoria eterna do Criador do casamento. E quando caminhamos com Ele, mesmo após uma queda, descobrimos que a redenção não é uma teoria. É uma realidade que transforma vidas, uma promessa que nunca se quebra e um amor que nunca se esgota. Quando Jesus falou do divórcio, não apenas nos lembrou do design original do casamento, como uma união sagrada, mas também introduziu uma verdade essencial que por séculos foi mal interpretada ou diretamente ignorada. Nem todo divórcio é igual aos olhos de Deus. Enquanto alguns pregam uma condenação geral para todos que se separam e voltam a se casar, as palavras de Jesus em Mateus 19, versículo 9, traçam uma linha clara que revela uma exceção direta estabelecida pelo próprio Filho de Deus. Ele disse: "Eu vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério." Essas palavras não são uma sugestão, nem uma interpretação cultural, nem uma opinião sujeita a mudanças de época. São uma declaração direta de Cristo, estabelecendo que há uma razão legítima reconhecida pelo céu que dissolve o pacto matrimonial, de modo que quem foi traído não fica atado espiritualmente à culpa nem à condenação. Antes de tudo, comente: "Quero saber", se você busca respostas. Curta, inscreva-se e não pule o final. Tem uma surpresa. A fornicação, nesse contexto, não se refere a qualquer pecado, mas a uma infidelidade sexual que quebra o compromisso sagrado de exclusividade e fidelidade estabelecido desde o princípio. A inclusão dessa exceção não é acidental. Jesus, conhecendo a dureza do coração humano e as realidades do pecado, permite essa porta não como uma via fácil de escape, mas como um ato de justiça divina. Não é uma concessão ao capricho, mas uma provisão para proteger o inocente. Porque quando um dos cônjuges rompe voluntariamente o vínculo com um ato de fornicação,
já não é o divórcio que destrói o casamento, mas o pecado que o precede. E quando esse pacto foi profanado, a Escritura reconhece que o laço se rompeu espiritualmente antes mesmo de ser rompido legalmente. Essa exceção, longe de ser uma licença para agir com leviandade, é uma manifestação do equilíbrio perfeito entre a justiça e a graça de Deus. Porque, embora o Senhor aborreça o divórcio, como declarado em Malaquias 2, versículo 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele também aborrece a traição, o engano e a impureza que desonram o casamento por dentro. O Senhor não se agrada em ver casamentos destruídos, mas também não aprova o sofrimento silencioso daqueles que foram vítimas de uma infidelidade devastadora. Sua palavra não ignora esse dor e sua lei não força a carregar um pacto que outro destruiu por seu pecado deliberado. Compreender essa exceção é essencial para ter uma visão equilibrada do tema. Não se pode ensinar sobre o divórcio sem incluir esse ensino de Cristo. Não se pode falar de adultério nos segundos casamentos sem distinguir entre quem rompeu o pacto e quem foi abandonado ou traído. A doutrina bíblica não é um conjunto de regras rígidas, desconectadas do amor e da verdade. É uma expressão do coração de Deus, que é justo em seus juízos e compassivo em seus caminhos. Negar a exceção estabelecida por Jesus é distorcer sua mensagem e impor ao oprimido uma culpa que o céu não lhe atribui. Em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, encontramos a base legal do antigo pacto sobre o divórcio. Embora, naquela época, fosse permitido dar carta de repúdio por diversas causas, Jesus confrontou essa permissividade ao lembrar que não era assim desde o princípio. Mas mesmo dentro da lei mosaica, o princípio de proteger o inocente e regular o dano já estava presente. Deus não deixava o agraviado sem defesa, e embora a lei não fosse perfeita, continha sombras de justiça que Jesus veio cumprir e aperfeiçoar. Ao estabelecer a exceção da fornicação, Cristo não contradiz a lei, mas revela o coração original de Deus por trás dela. Um Deus que não permite que o inocente carregue o castigo do culpado. Se esse tema toca seu coração, deixe um 3 nos comentários e inscreva-se. Fique até o fim para um momento que vai te impactar. Alguns argumentam que essa exceção era apenas para o contexto judaico, ou que se aplica somente ao período de noivado. Mas tais interpretações não resistem ao peso do texto. Jesus fala claramente da relação entre esposo e esposa. Ele se refere ao vínculo matrimonial já estabelecido. E quando diz que quem repudiar sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério, está reconhecendo que fora dessa causa específica, o segundo casamento seria uma violação do pacto anterior. Mas, dentro dessa causa, o novo casamento não carrega essa culpa. A exceção, então, não é uma desculpa, é uma linha traçada pelo próprio Cristo para distinguir entre o que é pecado e o que é justiça. Esse ensino se reforça com o princípio de responsabilidade pessoal encontrado em toda a Escritura. Em Ezequiel 18, versículo 20, lemos: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Deus não transfere culpa entre pessoas. Cada um é responsável por seus próprios atos. Da mesma forma, quem foi fiel dentro do casamento, mas foi traído pela infidelidade do outro, não fica atado eternamente à consequência desse pecado. Não há condenação para quem agiu conforme a verdade. O Deus justo não exige que o inocente carregue uma corrente que ele mesmo declarou quebrada. Esse princípio não é novo. Em todo o Antigo Testamento, Deus
se apresenta como defensor dos agraviados. Ele ouve o clamor da viúva, do órfão, do justo que sofre injustiça. Em Provérbios 17, versículo 15, somos advertidos: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Aplicar isso ao tema do divórcio e do novo casamento é essencial, porque declarar culpado quem foi vítima é, segundo esse versículo, uma abominação diante de Deus, e é exatamente isso que ocorre quando se nega a exceção estabelecida por Jesus, coloca-se sob julgamento o inocente e o obriga a viver com a carga de um pecado que não cometeu. Em Romanos 7, versículos 2 e 3, Paulo fala da lei do casamento e do vínculo entre homem e mulher. Ele diz que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o marido morrer, ela fica livre para se casar com outro. Alguns tomam esse trecho para afirmar que apenas a morte libera do pacto, mas essa é um ensino sobre o simbolismo da lei e da graça, não uma instrução sobre os casos de divórcio por infidelidade. Além disso, seria contraditório que Paulo afirmasse algo que Jesus já havia matizado com clareza. Cristo é a autoridade máxima, e quando ele introduz uma exceção, essa exceção se torna uma revelação superior. Paulo nunca contradiz Jesus. Seu ensino se alinha com o mesmo princípio de justiça que Jesus expressou. Há circunstâncias em que o pacto é rompido, não por decisão humana, mas pelo pecado que o profanou. Negar essa verdade é negar o caráter de Deus, porque Deus é um Deus de ordem, mas também de restauração, de verdade, mas também de justiça. E a justiça não consiste apenas em punir o pecado, mas também em proteger o inocente. Quando Jesus permite o novo casamento, em caso de fornicação, ele não o faz para minimizar a gravidade do divórcio, mas para reconhecer a devastação que a infidelidade produz e oferecer um caminho legítimo de restauração ao que foi ferido. Seu propósito não é fomentar a dissolução, mas oferecer redenção dentro do quebranto. Cada palavra de Jesus está impregnada de sabedoria eterna. E quando ele fala da exceção por fornicação, não o faz com leviandade, mas com pleno conhecimento do dor humano, das feridas que a traição provoca e do desejo do coração de Deus de restaurar o que foi injustamente quebrado. É importante entender que essa exceção não obriga ao divórcio. A reconciliação segue sendo o caminho preferencial sempre que possível. Mas quando não é, quando a fidelidade foi destruída e o coração endurecido se recusa a mudar, o Senhor não deixa o inocente sem resposta. Ele oferece uma saída, uma porta para uma nova vida, onde a culpa não tem lugar e a esperança pode voltar a florescer. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação eterna, é também uma guia para viver com verdade em meio às realidades complexas da vida. E Jesus, como mestre, pastor e redentor, não evitou os temas difíceis. Ele falou com clareza, porque sabia que a clareza liberta. Ele traçou linhas, porque sabia que o desordem destrói, mas também ofereceu exceção, porque sabia que a justiça não pode existir sem discernimento. E discernir entre o que trai e o que foi traído não é opcional. É necessário para ensinar corretamente o coração de Deus. Por isso, quando falamos se um cristão pode voltar a se casar, não podemos responder com um sim ou não absoluto. Devemos responder com a palavra, com a verdade que Jesus ensinou. E essa verdade estabelece que, em caso de fornicação, o laço pode ser considerado rompido e o novo casamento pode ser legítimo diante de Deus. Isso não é uma porta aberta ao libertinismo, é uma provisão para a justiça, não é uma desculpa para romper o que Deus uniu. É um consolo para quem viu esse laço rompido pelo pecado de outro. A ensino de Jesus é suficiente, não precisa de acréscimos, não requer
reinterpretations que diluam seu poder. É direta, clara e profundamente sábia. Nem todo divórcio é igual e nem toda nova união é adultério. O Senhor que instituiu o casamento também revelou sob quais circunstâncias ele deixa de estar em vigor. O que une também sabe quando um pacto foi violado até o ponto de sua dissolução. Negar essa sabedoria é negar o próprio Cristo, mas abraçá-la com temor e reverência nos leva a uma compreensão mais profunda de sua graça, de sua verdade e de seu perfeito equilíbrio. O divórcio é uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode atravessar. É uma fratura que não apenas divide lares, mas também penetra até o mais profundo da alma, deixando marcas que, à primeira vista, parecem irreparáveis. Em muitas ocasiões, aqueles que viveram uma ruptura matrimonial carregam consigo um sentimento persistente de fracasso espiritual, uma sensação de terem ficado fora dos planos de Deus, como se a dor que enfrentam fosse um sinal de que já não há caminho, nem perdão, nem propósito. No entanto, o que muitas vezes não se compreende é que o coração quebrantado não é uma barreira para Deus, mas um espaço que Ele pode preencher com sua graça transformadora. O dor do divórcio não desqualifica ninguém do amor, nem do propósito eterno de Deus. A Escritura revela com clareza que Deus não descarta o que caiu, mas o levanta. Em Salmos 34, versículo 18, lemos: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Esse versículo não é uma simples declaração de consolo, é uma promessa ativa de intervenção divina. O Deus que vê cada lágrima também estende sua mão ao que foi profundamente ferido. Quando um casamento se rompe, não é apenas uma estrutura social ou legal que se quebra, é um pacto espiritual, e esse rompimento afeta todos os aspectos da vida. Mas, em meio a essa ruína, Deus não permanece em silêncio. Ele se aproxima dos corações despedaçados, não para julgá-los sem remédio, mas para curá-los com uma ternura que restaura desde o mais profundo. Um dos erros mais comuns na interpretação do divórcio, desde uma perspectiva espiritual, é assumir que uma ruptura matrimonial equivale a uma expulsão automática do plano de Deus. No entanto, essa conclusão contradiz o testemunho da Bíblia do princípio ao fim. A história da redenção é composta por pessoas que falharam, foram restauradas e continuaram caminhando em obediência. O erro, por mais grave que tenha sido, não anula o chamado. A dor, por mais profunda que pareça, não apaga o propósito eterno. O que cai pode se levantar, e o que foi rejeitado por outros pode ser recolocado por Deus em um lugar de honra e utilidade. Quando Jesus veio ao mundo, não veio buscar os que já estavam completos. Veio pelos quebrados, pelos que viviam com a alma despedaçada, pelos que haviam perdido a esperança. Em Lucas 4, versículo 18, citando as palavras do profeta Isaías, ele declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração." Ele não veio impor fardos, mas aliviá-los. Não veio condenar o ferido, mas vendar suas feridas. Esse é o fundamento do Evangelho. É o núcleo da mensagem de salvação. É a resposta de Deus a uma humanidade marcada pelo pecado e suas consequências. O divórcio, embora não fosse parte do design original de Deus, não é um território onde sua graça não possa entrar. De fato, onde a alma está mais quebrada, o amor de Deus pode se manifestar com mais poder. A restauração não começa quando tudo está em ordem, mas precisamente quando tudo parece perdido. Em Salmos 147, versículo 3, diz: "Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas." Esse processo de cura
não é instantâneo nem superficial. Deus não cobre com um véu o que está quebrado. Ele entra no profundo, transforma por dentro e reconstrói sobre novos alicerces. O propósito de Deus para uma pessoa não se suspende por um fracasso. Seu plano não se cancela por um episódio doloroso. Em Jeremias 29, versículo 11, está escrito: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa não foi dirigida a um povo perfeito, mas a uma nação em exílio, afastada, marcada pela desobediência e pelo julgamento. Ainda assim, Deus declara que seus pensamentos são de bem e que o fim que ele planejou ainda está disponível. Se isso foi verdade para uma nação rebelde, quanto mais será para um filho ou filha que, mesmo em meio a um divórcio, continua buscando agradar a Deus com sinceridade de coração. O dor do divórcio não deve se transformar em uma prisão espiritual. Não deve se converter em uma sentença perpétua de vergonha. Tampouco deve ser usado como argumento para marginalizar, excluir ou invalidar quem, com um coração contrito, deseja continuar servindo e caminhando conforme a vontade de Deus. A Escritura não apresenta um evangelho para os perfeitos, apresenta um caminho para os que precisam ser restaurados. Em Isaías 61, versículo 3, fala-se de como o Messias daria um manto de louvor em lugar do espírito angustiado. Essa é a obra de Deus: transformar luto em dança, converter cinzas em propósito, levantar novamente o que pensava que tudo havia terminado. No contexto do casamento, quando este terminou, muitas vezes o sentimento mais profundo é a perda de identidade. Quem antes se entendia como parte de uma união estabelecida diante de Deus, agora se encontra sozinho, com o coração partido e com a incerteza de se voltará a ser aceito espiritualmente. Mas Deus não define seus filhos por seu estado civil. Ele os define por sua fé, por sua obediência, pela disposição de seu coração. Não há um único versículo em toda a Bíblia que declare que alguém fica automaticamente excluído do amor de Deus por ter passado por um divórcio. Pelo contrário, todo aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece sua necessidade e deseja viver conforme sua palavra, será recebido, restaurado e fortalecido. Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, uma igreja cheia de conflitos, divisões e pecados, lembra algo essencial. Em 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa declaração não tem exceções ocultas. Não diz que tudo se fez novo, salvo o passado matrimonial. Diz que tudo se fez novo, e isso inclui o coração, o presente e o futuro daquele que passou pela ruptura de um casamento. O novo começo não é uma ilusão, é uma realidade prometida pela palavra viva de Deus. Não se pode negar que o divórcio tem consequências. O que se deve afirmar com certeza é que essas consequências não estão acima do poder redentor de Deus. Se o pecado mais grave pode ser perdoado, se a cruz foi suficiente para apagar toda a culpa, então também o é para restaurar quem sofreu uma separação. Em Romanos 8, versículo 1, declara-se com força espiritual: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se trata de negar a seriedade do divórcio, trata-se de afirmar que a graça de Deus é maior. Trata-se de reconhecer que quem caminha agora com Cristo não está sob condenação, mas sob redenção. A restauração não é apenas um ato pontual de perdão, é um processo divino de cura, de afirmação de identidade, de reconstrução de propósito. É uma obra do Espírito Santo que toma o que foi fragmentado e o converte em testemunho vivo da fidelidade de Deus.
Em Filipenses 1, versículo 6, Paulo escreve: Estou convencido de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem passou por um divórcio não fica fora dessa obra. A promessa permanece vigente. O processo continua. Deus não abandona o que começou. Não se pode tratar o tema do novo casamento sem antes afirmar essa verdade central. O amor de Deus não se retira após o dor. O propósito de Deus não se dissolve por causa de uma ferida, e o futuro de um crente não termina com uma assinatura legal. O divórcio não apaga o chamado, nem interrompe o plano que Deus, em sua soberania, traçou desde antes da fundação do mundo. Em Efésios 2, versículo 10, declara-se: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso não depende do nosso estado sentimental, depende do seu plano eterno. Deus não apenas perdoa, ele restaura. E quem passou pelo vale de lágrimas que implica o divórcio, pode se levantar com a força do Espírito para voltar a caminhar em propósito com um coração renovado. Não é o passado que define os filhos de Deus, é a obediência presente e a fé que os impulsiona para a frente. O que foi quebrado não deve ficar paralisado, deve ser afirmado, sustentado, guiado, porque o Deus que permitiu que o casamento fosse uma união sagrada também é o Deus que acolhe o ferido, consola o abandonado, fortalece o rejeitado e o incorpora novamente em sua obra com uma graça que não tem sombra de dúvida. O divórcio não é o fim. Não foi para Deus, não é para os que o buscam. A história que ele escreve com cada vida não se interrompe com o dor, mas muitas vezes toma um novo rumo, onde sua glória pode se manifestar com mais poder. O coração que foi quebrado e reunido pela mão de Deus é um testemunho vivo de sua fidelidade. É ali, em meio ao quebrantamento, que o amor eterno se revela com mais clareza. É ali que o propósito encontra um novo resplendor, e é ali que o que acreditou ter perdido tudo descobre que ainda é amado, chamado e útil nas mãos do Criador. A alma humana tende a generalizar. Em sua tentativa de simplificar o complexo, muitas vezes converte princípios espirituais em sentenças inflexíveis, ignorando que Deus não trabalha com fórmulas, mas com corações. Por isso, quando se fala do tema do novo casamento após o divórcio, muitos caíram no erro de enquadrar toda a situação em um único julgamento, declarando que todo segundo casamento é adultério, sem discernir a diferença entre rebelião e obediência, entre persistência no pecado e desejo genuíno de restauração. Mas Deus não julga pelas aparências. Ele sonda o mais profundo do ser, e é dessa perspectiva que se deve abordar essa questão tão delicada. É pecado voltar a se casar? A resposta, como a própria palavra ensina, não pode ser uma declaração fechada que ignore as realidades espirituais que cercam cada indivíduo. Porque o pecado não se define apenas pela ação externa, mas pela intenção do coração e pelo alinhamento com a vontade de Deus. Jesus mesmo deixou isso claro quando ensinou que o adultério não começa no ato, mas no pensamento. Por isso, falar do novo casamento sem considerar o estado da alma, o arrependimento, a obediência e a busca pela verdade é reduzir o ensino de Cristo a uma caricatura que não representa nem sua justiça, nem sua graça. A Escritura é clara quanto à santidade do casamento. Em Hebreus 13, versículo 4, afirma-se: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos fornicários e adúlteros Deus julgará. Esse versículo não declara que todo segundo casamento é desonroso, mas que Deus julga a impureza, a traição, a desonestidade que perverte o que foi criado como sagrado. E essa impureza nem sempre está no fato de voltar a se unir,
mas nas motivações, no desprezo pela verdade, na falta de humildade diante de Deus. Não se pode usar a verdade de Deus como arma para condenar sem discernimento. Isso não é justiça, é legalismo. Jesus condenou com dureza essa atitude nos fariseus. Ele lhes disse, em Mateus 23, versículo 23, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça que vem de Deus não consiste em aplicar regras sem coração, mas em reconhecer a verdade com compaixão, com discernimento, com a guia do Espírito. A misericórdia não anula a verdade, mas a verdade sem misericórdia não reflete a Cristo. Voltar a se casar não é automaticamente pecado se o novo vínculo nasce do arrependimento, de um desejo profundo de fazer as coisas corretamente e se há liberdade bíblica para isso. O erro começa quando o coração age com dureza, quando ignora as advertências de Deus, quando busca um novo começo como uma desculpa para continuar em rebelião. Mas quando uma alma foi quebrantada, quando se examinou diante do Senhor, quando buscou a direção da palavra e do Espírito e encontrou paz para avançar, esse passo não pode ser considerado um ato ímpio, porque a impiedade é persistir no mal com orgulho, não reconstruir com reverência sob a guia do Senhor. Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus diz a Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Essa declaração deve guiar todo o julgamento espiritual sobre esse tema, porque ninguém conhece as lutas, as lágrimas, as noites de oração, o processo de rendição que viveu quem se encontra diante da possibilidade de um novo casamento. Ninguém vê as batalhas internas, o anseio de restaurar o perdido, a busca genuína por uma segunda chance, não para satisfazer um desejo humano, mas para caminhar em santidade. Só Deus pode julgar se esse novo vínculo é um ato de obediência ou de autossuficiência. A confusão surge quando se tenta aplicar de forma geral o que deve ser discernido espiritualmente. O trecho de Mateus 19, versículo 9, foi citado milhares de vezes com um tom de sentença absoluta, mas ao lê-lo com atenção, observa-se que Jesus faz uma distinção. Eu vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Esse salvo por causa de fornicação não é uma nota secundária, é a chave para entender que há contextos em que o novo casamento não é adultério. E mais além do ato, é a obediência que define se algo é pecado ou não. Não há fórmula que substitua o Espírito Santo. Não há regra que substitua o discernimento espiritual. Por isso, cada crente que se encontra diante dessa pergunta deve fazê-la não perante os homens, mas diante de Deus. Deve entrar em oração profunda, esquadrinhar as Escrituras, buscar conselho bíblico, mas, acima de tudo, deve alinhar sua vida com a verdade do Evangelho. Porque quem foi verdadeiramente restaurado pela graça não busca justificar sua carne, mas glorificar a Deus. Não age por impulso, mas por direção. E se nesse processo há paz, confirmação, fruto de obediência, então não há condenação. Porque quem caminha na luz não tem do que se envergonhar. Paulo ensina em Romanos 14, versículo 22, Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Esse princípio também se aplica ao novo casamento. Não se trata de se outros o aprovam ou não, mas de se alguém pode dar esse passo com fé, com certeza espiritual, com uma consciência limpa diante de Deus, porque o que se faz com fé, em obediência, não pode ser chamado de pecado se o Senhor o aprova. Mas o que se faz com dúvida, com resistência à correção do Espírito,
embora pareça correto aos homens, não é aceitável diante de Deus. Muitos viveram atados pelo temor, não pelo pecado. Carregaram a insegurança de não saber se dar um novo passo os afastaria de Deus. Mas o temor não é a linguagem do reino. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, lembra-se que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Isso não significa que se deve agir com leviandade, mas que não se deve permanecer paralisado pelo medo de errar se Deus foi buscado com sinceridade. Porque o temor, que não nasce da reverência, mas da confusão, não vem de Deus. E o Espírito Santo é fiel para guiar o crente em cada decisão, mesmo nas que outros poderiam mal interpretar. Não é o quê, mas o porquê. Não é o ato externo, mas a motivação interna. Não é a aparência, mas a raiz espiritual que define a natureza de uma ação diante do céu. Um novo casamento pode ser uma expressão de rebelião, mas também pode ser uma manifestação de restauração. Pode nascer do orgulho, mas também do quebrantamento. Pode ser fruto do engano, mas também resultado de uma busca profunda por redenção. A diferença não está no fato, mas no coração. E esse coração só Deus conhece, pesa e purifica. Quando Jesus restaurava vidas, nunca o fazia pela metade. Quando tocava uma alma, transformava-a por completo. E quando uma pessoa se aproxima dele, quebrada por dentro, desejando começar de novo, sua graça não para diante de um histórico de erros. O que ele olha é a disposição, a humildade, a obediência. Em João 8, quando confrontou a mulher acusada de adultério, não a condenou, mas também não a deixou na escuridão. Ele lhe disse, em João 8, versículo 11, vai-te e não peques mais. Esse é o equilíbrio perfeito. A graça que não nega a verdade que não apaga a possibilidade de graça. E nesse espírito devem ser avaliados os novos começos. Nem todo que se casa novamente está em pecado. Nem todo que permanece só está obedecendo. Porque o que define a justiça não é o estado civil, mas a submissão ao plano de Deus. Há quem tenha permanecido em solidão, mas com amargura, com dureza, com ressentimento. E há quem, após um processo de cura e busca espiritual, voltou a formar um lar sob a guia do Senhor, com um coração limpo e uma vida que honra a Deus. A diferença é profunda e não pode ser julgada de fora. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Ele o foi com reis, com profetas, com povos inteiros. Sua misericórdia não se esgota após o primeiro erro. Sua fidelidade não se retira diante do fracasso, e seu poder não se limita ao que os homens consideram aceitável. Ele restaura, guia e estabelece. E quando o novo começo nasce no altar do arrependimento e se sustenta no temor de Deus, não há argumento humano que o invalide. Porque se Deus o aprovou, ninguém pode condená-lo. E se sua presença o acompanha, então há propósito, há bênção, há redenção. Tudo o que Deus fez, desde a queda do homem até a cruz, tem um mesmo propósito: restaurar o que foi quebrado, redimir o que foi manchado e oferecer uma nova oportunidade onde parecia que não havia saída. O Evangelho não começa com uma acusação. Começa com uma promessa. E essa promessa não está condicionada à perfeição humana, mas fundamentada na fidelidade de Deus. A mensagem central da fé cristã não é a impecabilidade, mas a graça que transforma, que repara, que dá sentido após o quebrantamento. Por isso, quando se fala do divórcio e da possibilidade de um novo casamento, não se pode ignorar essa verdade essencial. O perdão e a restauração não são apenas parte da mensagem de Cristo, são a essência de sua obra redentora. Em Isaías 1, versículo 18, Deus chama seu povo com uma poderosa convocação. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa declaração não deixa margem para dúvidas. A graça de Deus não limpa pela metade. Seu perdão não é condicional nem parcial. Quando Ele restaura, o faz por completo. Quando Ele apaga o pecado, não o deixa como cicatriz para humilhar, mas como testemunho de sua misericórdia. Se essa é a verdade que guia a vida cristã, então também deve ser a base para tratar temas tão sensíveis como o novo casamento após o divórcio. Porque quem foi perdoado não pode continuar vivendo como se ainda estivesse sob condenação. Um dos maiores erros ao abordar esse tema foi pensar que o perdão é apenas uma palavra bonita, uma ideia emocional, mas não uma realidade transformadora. No entanto, o perdão de Deus tem um efeito espiritual tangível, rompe cadeias, restaura comunhão e capacita para caminhar em obediência. Em 1 João, 1 versículo 9, afirma-se: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não de uma parte, não até certo ponto, mas de toda injustiça. Se alguém pecou e com sinceridade buscou o perdão de Deus, seu passado não tem poder para invalidar seu presente nem seu futuro. Não há condenação para quem foi lavado pelo sangue de Cristo. Não há sentença que possa ser imposta sobre quem foi justificado por graça. O novo casamento, quando nasce de uma posição de arrependimento, não é uma continuação do erro, mas uma manifestação de restauração. Não representa um desafio à lei de Deus, mas a possibilidade de viver conforme sua vontade após ter reconhecido a verdade. Quem busca reconstruir com reverência e sob a direção do Espírito, não está desobedecendo, está respondendo ao chamado do Evangelho que convida a uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, em Gálatas 6, versículo 1, Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansedumbre. Esse mandato não é apenas para faltas menores, é uma instrução geral para tratar com aqueles que caíram. Restaurar, não rejeitar, levantar, não afundar mais. Esse é o espírito que deve guiar toda a interpretação bíblica sobre o retorno a uma relação sob a cobertura de Deus. A cruz não foi levantada para os que nunca falham. Foi levantada para os que falham e desejam se levantar novamente. O sacrifício de Jesus não foi uma medida simbólica, foi uma transação eterna, onde o justo pagou pelos injustos e onde o amor cobriu multidões de pecados. Em Romanos 5, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa verdade não exalta o pecado, mas exalta a obra do Salvador. Não nega a gravidade do erro, mas mostra que a misericórdia de Deus sempre é maior. Portanto, a alma que viveu o fracasso de um casamento, mas encontrou em Cristo uma nova direção, não pode ser vista como descartada, mas como restaurada. Cada passo rumo à restauração requer humildade. Não é um processo automático nem superficial, mas é um caminho real, disponível, oferecido pelo mesmo Deus que disse, em Lucas 5, versículo 32, Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nesse chamado, não há limitações, não há exceções baseadas no tipo de pecado. Há uma oferta aberta para começar de novo, para deixar para trás o que ficou para trás e avançar para o que está à frente. Como ensina Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O perdão de Deus não é uma licença para pecar, é uma oportunidade para viver em santidade
desde a restauração. Um novo casamento não precisa ser uma continuação de uma história de dor. Pode ser o início de uma vida construída na verdade, na obediência, na maturidade que nasce do quebrantamento sanado. A chave está em não esconder o passado, mas em entregá-lo aos pés de Cristo, em não repetir erros, mas em permitir que o Espírito Santo dirija cada decisão. Deus não se glorifica na queda, mas se glorifica na restauração. Ele não aprova o pecado, mas se deleita em mostrar seu poder ao redimir o pecador. O Evangelho não é uma teoria moral, é uma realidade viva, onde o túmulo vazio prova que o impossível para o homem é possível para Deus. Quem foi perdoado deve viver como perdoado, não com culpa, não com vergonha perpétua, mas com a firmeza de quem foi justificado, não por seus méritos, mas pela obra da cruz. Em Efésios 1, versículo 7, declara-se: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa redenção não se aplica parcialmente, aplica-se por completo. E se Deus perdoa, então também restaura. E se restaura, então também capacita para viver conforme seu propósito. Não é o erro que define uma pessoa, é a resposta ao chamado de Deus que determina seu destino. A vontade de Deus não se manifesta na superfície das coisas, mas na profundidade de um coração alinhado com sua verdade. Por isso, não basta que um novo casamento seja possível biblicamente. É necessário que seja aprovado espiritualmente. Um pacto selado por Deus não se fundamenta no desejo humano, mas na obediência, na clareza de consciência, na comunhão com a palavra. Nem tudo o que é permitido é proveitoso, nem tudo o que é lícito edifica. Mas quando um novo começo nasce na verdade e é sustentado na obediência, então pode fazer parte do plano de Deus. A restauração genuína não busca repetir o que se perdeu, mas caminhar conforme uma nova ordem estabelecida pelo Espírito. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos instruídos com firmeza: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse princípio se aplica com absoluta clareza a quem contempla um novo casamento. Não se trata de refazer uma história por capricho, mas de permitir que o Senhor dirija os passos para uma união que reflita seu caráter. Uma relação estabelecida sob sua guia não será perfeita, mas terá alicerces espirituais que a farão firme em meio a qualquer circunstância. A obediência é o selo de uma vida rendida, e é precisamente essa obediência que distingue um novo começo segundo Deus de uma tentativa humana de remediar o passado. Quando há oração sincera, direção confirmada pela Escritura, fruto espiritual e paz profunda, evidencia-se que o Senhor está guiando. Nesses casos, não há culpa que permaneça, nem temor que governe. Em lugar de condenação, há propósito. Em lugar de dúvida, há convicção. Em lugar de julgamento, há testemunho. A verdade não se impõe, ela se revela. E quando a luz de Cristo ilumina o caminho para uma nova união, não resta lugar para a escuridão do passado. O que foi perdoado foi limpo. O que foi restaurado pode ser usado por Deus. No design divino, o novo casamento não é um recurso de segunda categoria, mas uma ferramenta para glorificar a Deus, quando nasce de sua vontade e não da insistência humana. Um lar que começa desde a obediência e se constrói com verdade, não apenas honra a Deus, mas também dá testemunho de que sua graça não tem limites e seu propósito não se cancela pelo fracasso. Quando ele edifica a casa, nada pode derrubá-la. A mensagem de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento, conforme explicada por Billy Graham, tocou profundamente meu coração
não apenas pela clareza com que aborda um tema tão delicado, mas também pela maneira como revela o equilíbrio perfeito entre a verdade e a graça de Deus. Ao ouvir as palavras de Jesus em Mateus 19, versículos 5 e 6, onde ele diz: "Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne." Senti o peso da santidade do casamento, mas também a esperança de que Deus não abandona aqueles que enfrentaram a dor de uma ruptura. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde o casamento é visto como um laço sagrado, muitas vezes celebrado com festas vibrantes e promessas de para sempre. No entanto, também sei que a realidade da vida nem sempre reflete esse ideal. Famílias se desfazem, corações se quebram e a culpa pode se tornar uma sombra constante. A mensagem de Jesus, porém, não é uma sentença de condenação, mas um convite à restauração. E isso me marcou profundamente. O que mais me impactou foi a forma como Jesus, com sabedoria e compaixão, respondeu aos fariseus em Mateus 19, versículo 8. "Por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim." Essas palavras me fizeram refletir sobre como o pecado e a dureza humana podem distorcer até os planos mais perfeitos de Deus, mas também sobre como Ele, em sua misericórdia, oferece caminhos para proteger o inocente e curar o ferido. A exceção que Jesus menciona em Mateus 19, versículo 9, sobre a fornicação como uma causa legítima para o divórcio, não é uma brecha para a leviandade, mas uma prova de que Deus entende a complexidade da vida humana. Ele não ignora o sofrimento de quem foi traído ou abandonado. Para mim, isso é um lembrete poderoso de que Deus não é um juiz distante, mas um pai que acolhe, consola e guia, mesmo quando tudo parece perdido. Como brasileiro, onde a fé cristã está tão enraizada, sinto que essa mensagem ressoa profundamente com nossa busca por esperança e redenção. Em nossas comunidades, é comum ver pessoas carregando o peso da culpa por casamentos desfeitos, temendo que Deus as tenha rejeitado. Mas a história da mulher samaritana, em João 4, me mostrou que Jesus não define ninguém pelo seu passado. Ele a encontrou em seu quebrantamento, conheceu sua história de 5 maridos e, ainda assim, ofereceu-lhe água viva. Isso me ensinou que o amor de Deus não se limita aos erros que cometemos ou às dores que sofremos. Ele nos chama para um novo começo, desde que haja arrependimento genuíno e um desejo de viver segundo sua vontade. A lição mais valiosa que tirei dessa mensagem é que o Evangelho não é sobre perfeição, mas sobre restauração. Em Salmos 34, versículo 18, lemos: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Essa promessa me dá forças para acreditar que, mesmo após um divórcio, Deus pode restaurar corações e propósitos. No Brasil, onde valorizamos tanto a família e a comunidade, essa verdade é um convite para não julgar quem passou por uma separação, mas para apoiá-lo em sua jornada de cura. Aprendi que o novo casamento, quando nasce da obediência e da busca por Deus, não é um pecado, mas uma oportunidade de viver novamente em aliança com seu plano. Isso me desafia a olhar para os outros com compaixão, em vez de julgamento, e a oferecer apoio em vez de críticas. Aplicando essa mensagem à minha vida, percebi que devo viver com um coração aberto à graça de Deus, tanto para mim quanto para os outros. Em Romanos 8, versículo 1, está escrito: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Isso me ensina a não carregar culpa pelo passado, mas a buscar a direção do Espírito Santo em cada decisão. Se eu ou alguém próximo passar pela dor de um divórcio, devo lembrar que Deus não desiste de nós.
Ele nos chama a nos arrepender, a buscar cura e a caminhar em obediência. Para mim, isso significa orar antes de tomar decisões importantes, como um novo casamento, e buscar conselho bíblico para garantir que estou alinhado com a vontade de Deus. Também significa tratar os outros com empatia, reconhecendo que cada história de vida é única e que só Deus conhece o coração. Na prática, essa mensagem me inspira a construir relacionamentos baseados na verdade e no amor, refletindo o caráter de Cristo. No Brasil, onde a música, a dança e a comunhão são expressões de nossa alegria, posso usar essas ocasiões para compartilhar a esperança do Evangelho, mostrando que Deus restaura o que foi quebrado. Seja em uma conversa com um amigo que se sente perdido após um divórcio ou em um momento de oração em família, quero ser um canal de graça, apontando para a verdade de que Deus oferece segundas chances. Essa mensagem também me desafia a ser mais intencional em meus relacionamentos, valorizando a santidade do casamento e buscando a Deus para fortalecer qualquer união que Ele permita em minha vida. Por fim, aprendi que a restauração de Deus não é apenas para o presente, mas para o futuro. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus promete: "Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Essa promessa me dá coragem para confiar que, mesmo após o fracasso, Deus tem um propósito para mim. Como brasileiro que vive em uma cultura de calor humano e fé vibrante, sinto-me motivado a viver essa verdade com paixão, compartilhando com outros que o amor de Deus nunca falha. A mensagem de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento não é uma corrente que prende, mas uma luz que guia, um convite para viver com esperança, obediência e amor. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para mais conteúdos que transformam vidas. Nos comentários, escreva Amém ou conte como essa palavra impactou você. Não perca os próximos vídeos, pois Deus tem mais para revelar. Fique conosco e que a graça de Cristo esteja com você.